Olá, gente, estamos começando o nosso Café com Pastor. Bom dia, seja bem-vindo. Eu quero que você já vá compartilhando, né? Enquanto o pessoal está chegando aí, vai compartilhando, deixando seu like, enfim, isso é importantíssimo para que este vídeo vá para mais pessoas. E queremos agradecer a você que nos acompanha todas as quintas-feiras aqui. Exatamente, todas as quintas-feiras, ou para você que vê depois, mas está nos acompanhando. Pastor Aguinaldo, bom dia, tudo bem, pastor? Bom dia, Manuel. De fato, tem sido uma bênção ver que cada um dos ouvintes, daqueles que nos assistem, tem participado conosco e Deus tem trazido não apenas uma palavra, mas transformações. A gente recebe o feedback do pessoal e os agradecimentos pelo Espírito de Deus nós compartilhamos aqui e tem transformado vida não só aqui no Brasil, como nas nações. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos lá então. Antes da gente começar, vamos começar com as nossas declarações proféticas, trazendo uma palavra e profetizando na sua vida, pastor. Vamos lá então para a declaração profética desse dia, aproveitando esse portal que nós entramos aqui juntos. Eu quero declarar isso sobre sua vida. Lembrando que cada declaração profética, talvez você é a primeira vez que nos acompanha, nada mais são do que a palavra de Deus declarada de forma pessoal, colocando o pronome pessoal, né, o primeiro, na sua pessoa, para declarar aquilo que Deus já disse. Declaração profética, então, é uma concordância, onde tua boca, que também é um portal, acessa o que Deus já falou e concretiza. Há pouco nós tivemos uma palavra que logo vai estar no nosso canal aí do Ministério Tabernáculos, que a gente falou sobre o sim e o amém. Deus tem sempre o sim e nós precisamos ter o amém. A palavra profética aqui, a declaração profética é o amém nosso em relação ao sim que Deus já deu. Então vamos juntos declarar essa palavra essa manhã e que seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Senhor, revela a mim os teus propósitos, aquilo que escreveste no seu livro a meu respeito, antes de qualquer um dos meus dias existir. Pois muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pois o Senhor declara em sua palavra, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pois eu sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso, hoje consagro ao Senhor tudo o que vou fazer, e os meus planos serão bem-sucedidos. Amém. Em nome de Jesus. Eu sei que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Neste dia, eu elimino a ansiedade do meu coração. Pois a tua palavra declara que é bem-sucedido o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Portanto, é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, pois comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O Senhor é quem me dá força, ele me dá a bênção e paz, pois a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristeza e preocupações. Eu sei que sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor abençoará toda a produção do trabalho que eu fizer, dará sucesso a tudo que eu planejar. Amém. Entrando nos altares destruidores de casamento, vamos assim usar dessa forma, né? Destruidores de casamento. Hoje, podemos dizer assim que, além de, às vezes, da competição dentro de casa, né? né? Tem outras situações que também estão destruindo famílias, né? É muito importante esse tópico aqui, e esse e-book vai ficar muito bom. A gente chama de e-book porque não é um livro, né? Porque um dia eles vão virar livro quando tiver condições de mandar. Ele é um meio livro. Ele é um meio livro. O livro tem todo um sistema, né? Mas eu acho que é importante aqui, dentro da capa que foi mostrada na semana passada, tinha 3 aspectos norteadores da nossa conversa e de todo esse material que nós vamos trabalhar. Respondendo a tua pergunta, fala de fornicação, adultério e libertinagem, perversão sexual, que é o mesmo sinônimo de libertinagem, perversão sexual. Então, o que acontece?
nós precisamos entender que isso não se trata de ações. Manuel, nós somos roubados também no conhecimento. Porque eu estava estudando para trazer esse tema para vocês, e eu me deparei com assuntos que estão expressos na yoga, no hinduísmo, na maçonaria, em diversas religiões. E seitas. E seitas, né? Que hoje em dia não pode chamar de seitas mais, né? Porque antes no dicionário, eu tenho um dicionário que diz ainda seitas, mas ele já está desatualizado, né? Estão querendo atualizar a Bíblia, imagina os dicionários, então, né? Mas, enfim, essas religiões, então, diversas, elas expressam um entendimento à luz da estrutura da Torá. Ou seja, a Torá nos entregou. A Torá, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá é a parte física da palavra de Deus, entregue aos homens. Aí tem o Talmud, que é a parte prática, né, que o judeu usa. Que muita gente condenou o Talmud. O Talmud, porque ele fala mal de Jesus em alguns aspectos ali. Sim, o Jesus que apresentaram para eles na época que foi escrito era aquele que matava, inclusive, os judeus em nome de Jesus. É claro que eles não vão gostar, né? Enfim, fecha o parênteses aqui. E não estou defendendo, estou falando assim em lugares de estrutura de consulta. O Talmud é tão importante quanto eu sou professor de filosofia, para quem não sabe. Eu tenho todos os livros de filosofia grega, mas não tenho a filosofia que é, na verdade, a voz, a prática da Torá, que é o Talmud. Quero comprar. Fiquei curioso, quero comprar, porque eu preciso estudar. Se eu estudei tudo grego, que é cheio de panteão, cheio de misticismo, cheio de deuses, e tudo que é nome vem do grego até hoje, fazendo alusão aos deuses dele, para nós está tudo bem. Quando tu estuda teologia, tu estuda bastante filosofia junto, e está tudo casado. Mas agora, a filosofia, vamos chamar assim, talmúdica, não, isso é coisa de judeu, vai judaizar a igreja. Olha o que faz o princípio. Então, o Talmud é essa parte oral que foi registrada. E outra palavra aqui que eu não estou dizendo para você estudar, mas estou te explicando. Torá, parte física, dado lá no Sinai para o homem. Talmud, a parte oral da tradição escrita. E a Kabbalah, o espírito da Torá que ele chama. Eu estou falando aqui como pensa o judeu. Que é a parte mística, que é a parte sobrenatural, que é o entendimento das coisas. Então, só que aí o que aconteceu? A Kabbalah, várias seitas estudaram. E trouxeram a brasa para o seu assado. Vamos usar essa expressão. Colocando demônios no meio dessa situação. Qualquer pessoa pode fazer isso, queridos. Pode pegar a Bíblia e colocar espíritos através dela, como nós conhecemos uma outra religião que faz isso. E legitima através da Bíblia, que também fala da Torá, coisas, cada um puxa o que quiser. Mas na essência existem isso. E nessa essência, Manuel, existe uma estrutura do corpo onde fala a respeito de glândulas. Que você vai ver no povo, no hinduísmo, que eles falam muito sobre o terceiro olho. O terceiro olho é uma glândula, uma das glândulas que tem no corpo, que abre a visão espiritual. E, na verdade, isso não é místico apenas, isso é constituinte do ser humano. Só que a forma que você vai estudar, nos lugares, eles vão puxar para as coisas demoníacas. Porque nenhum crente parou para entender o que a Torá falou a esse respeito. Porque não estuda a Torá. Qual é a frase que mais se ouve no Evangelho? A lei passou. O Antigo Testamento é só história. Não tem, agora você tem que olhar só para o Novo Testamento. E isso é uma alegria para Satanás. Porque continua só ele utilizando das coisas que tem lá e deturpando, enquanto que os crentes não se aproximam disso. Então, tem várias glândulas, tem as principais. Uma é localizada na testa, outra aqui que você conhece que é tireoide, outra aqui que eu descobri há pouco, embaixo da costela, que é quando ela é danificada, descobri por causa que eu tenho uma doença celíaca, né? Então, quando você tem essa doença, essa glândula ela é alterada, tem algum probleminha nela, e tem várias outras glândulas aí. E essas glândulas, isso aí não é uma questão... tem a maturidade, que esse café de hoje aqui isso aqui é churrasco, querido, não é leitinho, não. Então tá? Presta atenção aí. Presta atenção, não. Antes de sair, quem vai escutar pode sair xingando, dizendo assim, que faz falta a Bíblia. Não, é por isso que tu critica, porque tu não lê. Então, olha só. Não, tem que dar risada, porque eu ouço cada uma, assim, né? Uma gurizada de 18, 20 anos. Que falta a Bíblia na vida de um homem. O que tu tem devido, tem de estudo é Bíblia. Então, fecha parênteses. Mas para você entender, olha só. Esses pontos são portais. Meu Deus. São portais.
Portais a gente aprendeu já o quê? Que conecta com o divino ou com o maligno. Depende para quem você dispõe. Esses portais, eles podem conectar com o divino ou com o maligno. Para quem você está se expondo? Daí você vai dizer assim, mas o que tem a ver isso com sexualidade, com destruidor de casamento? O detalhe é que uma dessas glândulas, ela está totalmente alinhada com a sexualidade. E aí as pessoas entregam esse portal para Satanás sem saber. Por causa da devassidão implantada, por causa da malignidade das coisas. A pornografia, a masturbação, tudo isso são cultos. Meu Deus, se eu soubesse isso na minha adolescência. Por que ninguém me ensinou? Quando eu procurei ajuda, uma psicóloga cristã, ela disse assim, não, você está se descobrindo, aproveita essa fase. Na dizer verdade, isso para um adolescente... Pastor, isso é uma fala que é muito comum. Infelizmente. Querido, eu estou dizendo comum que não é verdadeiro, tá? O que eu estou dizendo que é muito comum e está escancarado nas redes sociais. Está escancarado. Agora, quando a gente vem falar algo nesse sentido, as pessoas dizem, isso é herege. Isso não é verdade. Eu tenho que me descobrir. Querido, se você pegar qualquer sexóloga, qualquer pessoa que trabalha com isso, a primeira coisa que ela fala é isso que o senhor acabou de falar. E sabe o que eles vão estudar? Exatamente aquilo que a igreja não estuda. Aquilo que é mostrado lá na Kabbalah, que é mostrado no Talmud, que é endossado pela Torá. Eles estudam tudo aquilo lá e aí trazem a interpretação deles. Eles usam esses portais para acessar. Esse é o engano. O engano é distorcer a verdade. Não é criar algo novo, porque Satanás não pode criar algo novo. Só Deus cria. O Satanás só pode corromper. Então tudo que tu vê no mundo espiritual que funciona no mal, pode saber que é uma deturpação daquilo que existe no bem. E aí as pessoas não conseguem compreender isso. E aí ficam achando que o diabo cria alguma coisa. Você acha que o diabo criou sacrifício? Quem pediu sacrifício? Quem ensinou o primeiro altar? Deus, lá no Éden, já falamos sobre isso. Se você não maratonou aí nossa série sobre altares, vá assistir lá. Então assim, Deus criou. E o primeiro altar, preste atenção, Manuel, era feito de terra. O primeiro altar levantado foi feito de terra. E aí, só algumas definições aqui. Fornicação. Fornicação, então, é todo sexo fora do casamento. Todo sexo fora do casamento. É fornicação. Adultério, vou dar as definições aqui. Adultério é quando há uma aliança e essa aliança é quebrada, onde o casal, tanto o homem quanto a mulher, fazem sexo fora da aliança. E se torna um adultério. Mas a fornicação, mas também adultério é um tipo de fornicação. Porque algumas pessoas pensam que fornicação é apenas alguma coisa. Então, toda quebra de princípio na área sexual é fornicação. Vem da palavra grega porneia. Pornografia. Então, assim, é uma quebra de princípios. É libertinagem. É licenciosidade nessa área. É não ter limites. É fazer conforme aquilo que é o desejo da sua alma. Na verdade, daquilo que é caído. Então, você começa a entender isso. Adultério, então, uma característica mais forte, então, para qualificação. Eu anotei aqui, relações sexuais antes do casamento. Então, é um tipo de fornicação. Antes de casar, qualquer relação sexual que você fez é fornicação. Aí, traição, né, que a palavra traição, e adultério, também é um tipo de fornicação, só que daí envolve a pessoa casada. A fornicação, como de praxe conhecida, também é quando, por exemplo, se a pessoa é solteira e ela tem vários parceiros, fornicação. É um sexo fora do casamento. Se você tem uma aliança, é adultério, porque você está fazendo fornicação, tá entendendo? Você está fazendo fornicação, um sexo fora do casamento, mas está quebrando uma aliança, adulterou. Adultério só existe quando tem aliança. Fornicação é quando o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, ele começa a ter vários parceiros. Nós vamos ver coisas poderosas aqui sobre isso. O que tem a ver isso com o altar? Já vamos chegar lá. Olha só, a questão de adultério está em Deuteronômio 5,18. Não adulterarás. Em Mateus 5,27, Jesus dá uma melhorada, né? Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Olha como Jesus melhora, né? Para quem diz que Jesus veio trazer a graça, é tudo a graça agora. Então preste atenção. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Pronto. Meu Deus. É casado, olhou para alguém e desejou? Adultério.
Ah, mas eu não fiz nada, pastor, não teve o coito, não teve a relação. Hoje nós vamos falar algumas coisas mais rasgadas aqui, tá? Então, tire as crianças da sala. Então, assim, se bem que coito é pouco entendido, né? O ato da penetração, tá? Para você entender. Então, se você imaginou, já adulterou. E para Deus, é o mesmo pecado. Pensamento, com né? ato ou não. Você pensou, já. Só que o que muda é a consequência. O adultério no coração é o mesmo. Deus vai perdoar da mesma forma. Você adulterando com uma... Ah, graças a Deus, que palavra, pastor. Então agora eu posso adulterar porque ele vai perdoar. Não, queridos, presta atenção. Tem gente... Não, eu brinco, mas tem gente que tem essa mentalidade e se descrente. Depois briga e chama a gente de herege, né? Porque ele tem essa mentalidade. Ah, ainda bem que tem perdão, então posso dar uma puladinha ali, porque Jesus vai me perdoar. É graça, pastor. Isso é desgraça, querido. Isso não é graça. Tudo liberado. Então, assim, ó, você pensou ou você agiu, o pecado diante de Deus é o mesmo. Precisa de arrependimento para perdão. Se não arrependimento é mudança de rota. Não vou pensar mais, não vou fazer mais. Então não é aquele sentimento mental, aquela ideia que você fica achando assim, aquele pensamento positivo. Não, eu não vou fazer. Daí passa a próxima mulher que já está olhando com vontade de engolir. Né? Ou a mesma coisa acontece de mulheres para com homens também. Com homens também, mesma situação. Ponto. E é isso que o pessoal precisa compreender. Mas aí entra a questão também, né, pastora? Por mais que você passa por essa situação, tem os seus resultados. Né? Deus perdoa, mas os resultados, eles acontecem. Tanto consequências, né? As consequências, isso. Tanto para quem pensou, vai ter consequências, porque quando você pensa, você está trazendo, você abriu a tua mente para dardos inflamados do maligno. Para quem não sabe o que é dardos inflamados do maligno, são demônios que vêm atuar na tua mente. Então, acho que agora já percebe. É o chimarrão. É o chimarrão. Essa parte da consequência, se tiver o ato em si, não só o pensamento, vai trazer consequências no seu corpo. A diferença está na mente, traz para o seu corpo também, mas influência maligna preste atenção nisso. Tá tudo ok aí, pessoal, a transmissão? Tá. Então, assim, preste atenção na diferença do ataque na mente e do ataque, falando do adultério, e no físico. Quando você, na mente, ele vai abrir portais para que os demônios atuem na sua vida e destruam você. Agora, no corpo, ele vai criar altares para que demônios atuem na sua vida e destruam você em 3 aspectos: emocional, financeiro e o terceiro, Jesus, me deu um branco agora aqui. Gente, que poderoso isso. Presta atenção. Você entendeu? A partir do momento, enquanto o senhor puxa aí a memória... Vou ver se eu tenho anotado aqui. Preste atenção. Você entendeu o que o pastor falou? Existem... Através do teu pensamento, você fica ali, né, com dardos sendo jogado na sua mente direto. É um portal que está aberto se você, né, aconteceu a situação. Agora, se você vai para o ato, ou seja, acontece, né, acontece. Você sai apenas do pensamento e vai para o ato, você abre, cria-se um altar, você levanta um altar para que o diabo venha acabar usando você, né, e não só te usando, como também ao mesmo tempo destruindo você, emocionalmente, financeiramente. E na saúde, é claro. E na saúde. Olha só. Então, muitos problemas de saúde são relacionados a altares sexuais. De influência sexual no corpo. Jesus. E aí, problemas de saúde, problemas emocionais. A maioria dos problemas emocionais estão relacionados a sexo. Daí você vai dizer, pastor, já está exagerando. Minha esposa é psicóloga. Nós estamos estudando algumas coisas ali, ela está estudando mais que eu um outro assunto, mas que fala a respeito disso aí, relaciona corpo, alma e espírito. E nós precisamos entender que a parte sexual é fundamental aqui, porque você vai compreender, eu vou continuar falando aqui, estamos no início desse café, e eu não tenho pressa de entregar tudo, porque vai ter um e-book depois que você pode, mas eu preciso falar princípios fundamentais aqui. Então, olha só, saúde é afetado pelo ato
do adultério, ou melhor dizendo, pela uma quebra de aliança. E agora, se não for adultério, pastor, isso também pode afetar. Agora deixa eu te dar aqui a cereja do bolo. A fornicação destrói saúde, finanças e emoções. Sejam elas dentro da aliança, pelo um rompimento, pela uma traição ou adultério, ou sejam elas fora, enquanto você é solteiro, pelos parceiros sexuais que você teve. É para destruir. O diabo não brinca. Ele continua sendo aquele mesmo de João 10:10. Matar, roubar, destruir. Então, olha as portas que se abrem. Jesus. Olha as portas que se abrem. E as pessoas não dão bola para isso. E tem pastores que recomendam ainda. É melhor que façam sexo. Eu já ouvi isso aí de recomendações. Que façam sexo na casa de vocês do que aí no mundo, né? Com parceiros que... Queridos, está matando uma geração. Mãe, pai que tem filho adolescente ou pré-adolescente, estão iniciando as suas vidas de pré-adolescência e querendo já namoradinho, isso aqui, ó. Segura. Segura, principalmente no tempo que estamos vivendo. Nós estamos no tempo do fim, queridos. Não jogue fora, adolescente que está me ouvindo, não jogue fora a sua eternidade. Falta pouco tempo. A tua geração é a geração que vai estar viva na volta do Senhor Jesus. E você vai trocar a tua eternidade. É que é tão massivo isso na cabeça das pessoas que as pessoas, mas Jesus perdoa, a graça, assim, ó, eu não tenho nenhum problema com a graça, mas essa hipergraça pregada nos púlpitos aí é diabólica. É diabólica. Não é real. Sai disso. Isso é conceito babilônico. Por favor, sai disso aí. Agora, essa licenciosidade travestida de graça. Agora, pastor, o sexo ele é tão importante e ele é tão precioso no casamento que o diabo ele conseguiu na sociedade, né, se antecipar, já roubar muitas coisas, querido. Isso que o pastor está falando, né, isso e eu creio assim que boa parte, você que está aqui, né, de repente teve problemas com essa situação, desde adolescente, né, fornicação, enfim, para pensar sobre as consequências, muitas vezes, das nossas vidas. Né? As consequências do que... Tá, agora eu estou entendendo por que isso, por que aquilo, porque... Querido, o diabo roubou. E tá cada vez... E ele age muito forte, né, pastor? Ele age. E está agindo. Mais do que nunca. Ele está investindo forte, principalmente nas redes sociais. E olha só, continuando na fornicação, então, primeira coisa, se formos qualificar assim, no geral, solteiro, fazendo sexo com múltiplos... qualquer sexo fora da aliança, fornicação. Se fizer sexo antes de casar, fornicação. Está atacando saúde, finanças e... Ai, meu Deus. Saúde, finanças e emocional. Então, essas três coisas. No adultério, traição, configura alguém que tem uma aliança já, uma quebra de aliança. Adultério. Fornicação com adultério. E a fornicação com a libertinagem, que a gente está usando o termo aqui, é... Perversão sexual. Agora preste atenção na perversão sexual. Toda perversão sexual vem de demônios. Toda perversão... O que é? A perversão sexual. Relacionar-se com várias pessoas ao mesmo tempo. Mesmo sendo solteiro ou casado, é uma perversão sexual. Troca de casais, todas essas coisas que está muito em voga e muito falado hoje em dia, abertamente. Inclusive tem programas que incentivam isso. Tem. De TV. Prostituição. Ah, não, mas não fala de prostituição, que agora é uma profissão. É uma prostituição, mas envolve o quê? Meu Deus do céu. Eu nem vou entrar nesse detalhe da destruição que acontece. Né? Prostituição. Sexo com várias pessoas. Se é profissão ou não é profissão, estou falando de cunho espiritual. No tempo da Bíblia também era profissão. Daí Deus mandou um negocinho numa cidade lá e bum, né? Enfim. Fogo. Acabou. Daí aqui, ó. Pedofilia. Aí, sexo com o mesmo sexo. Pessoas do mesmo sexo. Tanto homens como mulheres. É um tipo de perversão qualificado na Bíblia, espiritualmente falando. Diagnosticado isso. Em outros setores também. Hoje em dia tem toda uma defesa. E agora aqui não é condenar ninguém. Você faz o que você bem entender. A minha missão como pastor, como alguém que estuda a Bíblia, como um mestre da palavra de Deus, é falar as implicações espirituais que a Bíblia orienta sobre isso. Ponto. Agora, cada um faça o que bem entender. Exatamente. No final instalado em Apocalipse, continue o injusto a fazer injustiça e o justo
o santo a se santificar. Cada um continue na sua, porque o reino de Deus não é imposto, não é um império, é um reino. O reino você participa por legitimidade. Império é tomado à força e impõe. Então o império das trevas está impondo coisas na sua cabeça. O reino da luz convida você para ser herdeiro junto com Cristo. Meu Jesus. Essa é a diferença. Então se você quer ser do império e permanecer sendo imposto na sua mentalidade, tudo bem. Agora se você quer ser filho, pode saber que tem uma herança preciosa e que vai mudar a tua geografia, tua vida, tua família. Enfim, não se trata aqui de convencer você. Não é proselitismo religioso. É simplesmente esclarecimento bíblico que poucos estão falando e poucos têm esse entendimento. Então, olha só. E aí continua. Lascívia, incesto, que agora tem alguns países que já aprovaram que é permitido pais casar com filhos. Esse é o incesto, é o ato sexual. Inclusive, eu acho que até aqui na América Latina. É né? na América Latina. Eu sei o país, mas não vou falar também aqui. Não. E sexo com animais. Sexo com animais também, tudo é perversão. E aí, ou qualquer outra perversão sexual. Está tudo dentro da fornicação. Olha só, o nível da fornicação, então, vai crescendo até chegar a essa deturpação total daquilo que Deus criou. Aí Tessalonicenses 4, 13 e 4 vai dizer assim, a vontade de Deus que você seja santificado, que evite a imoralidade sexual, que é a mesma palavra porneia, que vem a ser a fornicação, e que vem a ser a torpeza, né? Para que cada um de vocês aprenda a controlar seu próprio corpo de maneira sagrada e honrosa. Está aqui, está escrito na Bíblia. Então já deu para perceber essas diferenças, né? Agora eu quero falar sobre o altar, que eu acho que o nosso tema aqui é sobre altar, destruidores de casamento. Agora essa introdução, né, pastor, que o senhor está fazendo, Lander, por favor, um cafezinho aqui. Nós estamos tomando um cafezinho aqui, querido. Isso café, chimarrão e tudo mais. O pastor vai entrar agora especificamente sobre o altar e como é importante você entender o que acontece e o porquê de tudo isso. Entendeu? Quais são as consequências da fornicação, né? O que é levantado disso? O adultério, o pastor já deu uma pincelada sobre isso. Prestou atenção? Saúde, finanças e emocional. 3 áreas que você é afetado de uma forma em que, às vezes, por que há depressão? Por que há falta... por que eu estou casado, mas eu estou, digamos assim, estou infeliz com a pessoa ou aquela pessoa... Enfim... Né? Tem tantas coisas que acontecem. Por quê? Porque você antes fez coisas que não deveria. Mas, só para concluir aqui, por que eu estou pedindo isso e o pastor vai entrar, eu quero que você continue compartilhando, deixando o seu like, isso é importantíssimo, tá bom? E eu quero que você diga aí, você está entendendo, está sendo esclarecedor para você e libertador. Porque a nossa intenção aqui, ela não é simplesmente só trazer um conhecimento, é que você se liberte. Amém. Que você se liberte, querido. E esse é o tema, altar e todo o material que tem sido desenvolvido aqui nas redes sociais, que o pastor tem trazido nas orações dos tribunais. Tudo é libertação. E mais do que nunca nós queremos que você seja liberto através dessa palavra. Então, por favor, deixa no chat aí. Para mim está sendo libertador, estou entendendo, agora está fazendo sentido. Ou então assim, ó, faz sentido. Tudo. Coloca, faz sentido. Só isso, faz sentido. Não precisa escrever, porque às vezes tem gente que se prende e diz assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Calma, tá? Vamos devagar, mas só coloca aí, faz sentido. Pastor, altares. Desses 3 pontos que nós estamos falando deste book. Olha só. Estou pirragueando aqui. É importante nós falarmos aqui, e só um esclarecimento, antes de nós falarmos do altar aqui, o Espírito Santo me trouxe na memória coisas que aconteceram. Eu fui chamado por Deus para ser um mestre da palavra de Deus. E por muito tempo eu exerci isso, sem uma legitimação. Na escola profética, a última que tivemos, sem eu pedir, o Espírito Santo veio e me legitimou com uma unção de mestre. Aleluia. O que isso quer dizer? Alguém vai dizer, pronto, era o que faltava. Eu disse, querido, então, isso é bem fácil assim, a sair, de parar de seguir, desconectar. Se tu não está preparado para receber. Então, a igreja neotestamentária, a igreja do fim, é a igreja que vai entender esses princípios dos 5 ministérios atrelados. E o mestre, ele tem uma unção, assim como tem a unção de cura, que a pessoa abre a boca e declara uma palavra e a pessoa é curada. A unção de mestre, ela traz libertação na palavra. Amém.
Quando você ouve uma palavra e você honra aquilo que você está recebendo, Deus liberta a tua vida. Amém. Eu quero dizer para você, antes de entrar aqui, as palavras que eu vou trazer agora que são duras, no entendimento humano e na mente secularizada. Mas se você respeitar a unção, não estou falando me respeitar, respeitar a unção que está sobre minha vida, tem libertação para você hoje. Você pode, nesse momento, escrever o teu amém aí, você que nos ouve, você que ouve pela rádio, diga o teu amém aí e entenda que amém quer dizer assim, Deus é digno, o meu rei é fiel para cumprir. Isso é a palavra que significa amém. Então você precisa entender isso aí de uma forma poderosa, porque Deus quer trazer libertação aqui. Amém. Na sua vida. Foi o que o Manuel falou, eu precisava você ressaltar isso. Por favor, eu só vi um faz sentido, eu quero ouvir você está aí. O pessoal saiu da rede aqui, das redes sociais aqui, tem 30 pessoas, né? Por favor, gente, faz sentido, ou dão amém, ou vocês estão apavorados aí? Estão apavorados? Então prepara porque vai piorar. Se tu tá de pé, senta. Tá de pé, senta, e de pé, como é que é, Leandro? Ah, tá. E... Não, é que a gente quer que você entenda, que você saia daqui desconfortável, sim, não dizendo assim, ai, que palavra abençoada, e ficar na mesmice que você está, né? Na situação que você está, amém, glória a Deus, agora sim, glória a Deus por sua vida, amém, estamos aqui, amém, amém. Que bom. Faz todo sentido. Ainda amém. Glória a Deus. Achei que tinham fugido. Achei que todo mundo tinha ido embora por causa disso, né, tio? Então, faz todo sentido, né? Olha só, maligno nessas 3 áreas, pois o diabo quer roubar, matar e destruir, diz o Teixeira lá. Que amém. Glória a Deus. Queridos, então, continue se pronunciando e pegue papel, caneta, enfim, e anota. É importantíssimo. Preste muita atenção no que vamos falar agora aqui. Quando falamos de sexo, nós estamos falando de algo que ultrapassa o limiar do corpo, né? É algo corpóreo. É algo que envolve a alma, que envolve o espírito, e que envolve o corpo também. E aqui que está a situação do altar, em que nós precisamos entender. Todo altar precisa de sangue. Todo altar ele responde a sangue. O altar que Deus criou lá no início, que um anjo construiu e ele tirou as roupas para vestir a nudez pelo pecado de Adão e Eva, foi um sacrifício de sangue. Então, o sangue é algo espiritual. O sangue, nós vamos ver daqui em seguida, é uma moeda espiritual. Então, no ato sexual, o sexo envolve 3 estruturas, principalmente porque o sêmen contém sangue, o muco vaginal também contém sangue, a ejaculação libera DNA, né, é ali que está, e a fricção do movimento do ato sexual na parede intravaginal é agressiva e rompe vários microvasos, envolvendo sangue. É por isso que a doença sexualmente transmissível, ela, pelo ato sexual, ela acontece. Você fica pensando, mas como que acontece? Porque tem sangue envolvido. Todo ato sexual tem sangue envolvido. E se tem sangue envolvido, aprenda algo, é um altar. Ah, pastor, que agora vai dizer então que sexo é um altar. É um altar. E esse pacto, né? Dessa forma, vou ler aqui para você, todo ato sexual, por natureza, é um altar que se derrama sangue. O sêmen, o muco vaginal e o atrito é sangue que vai estabelecer um pacto sobre o altar. Meu Deus. Cada ato sexual você fez um pacto sobre um altar. E altares, para você que não estudou ainda, se não são resolvidos, viram cativeiros. Meu Jesus. Por que pessoas não conseguem sair de um relacionamento, ficam travados na vida, porque tem um altar e um cativeiro. E elas ficam naquele negócio lá, destruindo a vida. E de relacionamentos interiores. Aí vem até mesmo, eu vou falar depois dos sonhos. Calma o coração, nós vamos chegar lá. As pessoas ficam sonhando, eu tive um sonho com o meu ex, sonho com não sei o que lá. Se tu teve sonho com ex, tem altar. Tem cativeiro. E só que a maioria dos casados não comenta isso. Não, imagina o que meu marido vai pensar, o que minha esposa vai dizer. Vai dar briga. Então assim, ó, a melhor coisa é não ter ex, querido. Não tem ex. Tenha. Aí não tem com o que sonhar, glória a Deus. O pastor tá feliz, viu, pastora? O pastor tá feliz aqui, né? Claro, né? Tem glória! Eita! Glória! Eita!
Só sonha com o que não é esse, com aquilo que é real. Então, olha só. Glória a Deus. Queridos, parece brincadeira isso aqui, mas é seríssimo. Tá, eu não estou aqui te condenando. Se você tem um mesmo, hoje tem libertação para sua vida. Exatamente. Entenda que tudo que está sendo falado aqui, querido, é libertação. Libertação. E assim, ó, não se condene pelaquilo que você não sabia. Você está sabendo agora, então vai em busca de libertação. Exatamente. Eu sou, quem me conhece sabe que eu sou bem extrovertido, descontraído, dou risada mesmo. Não entenda isso como um deboche, por favor. Tá? Eu tenho temor no meu coração e jamais faria algo aqui para debochar de alguém. Eu rio por alegria mesmo. Tenho a alegria do Espírito Santo na minha vida. Que bom poder entender isso. E eu confesso os meus pecados. Eu fui aprisionado na pornografia e na masturbação por um bom tempo da minha vida e não sabia dessas coisas e não entendia por que não saía. Espiritual. Exatamente. Cativeiro, altar. Porque o altar da masturbação também é um altar que você edifica. Então, nós temos que entender isso. Eu não tive uma ex, mas na minha mente eu pensei em muitas mulheres quando estava nessa fase. Porque ninguém pratica o ato da masturbação pensando no arroz que vai comer. No arroz... Ou na brisa. Que brisa. Não, queridos. Pelo amor de Deus. Os passarinhos voando. Não, que isso. Então, assim, ó, é uma perversão, um ataque na mente. Terrível. É um portal que se abre na mente. E você é cativo nesses lugares. E normalmente a idade, né, pastor, é o início ali vamos usar a palavra, seria puberdade? Da puberdade. Puberdade, né? Ou seja, no início, é pré-adolescência, querido, em que, infelizmente, né, ainda mais hoje, nos dias atuais, queridos, nos dias atuais, de colegas, né, o celular, enfim, tantas coisas. Às vezes o teu filho ser influenciado. E quando o teu filho nunca viu, ou de repente é ativado. E às vezes até, querido, assim, ó, infelizmente, eu sei que de repente o senhor ia tocar nesse assunto ou não, o próprio pai. Não, meu filho está virando homem. Vou levar ele para casa das tias para ele ser o homem de verdade. Desculpa. Mas é verdade? Eu disse casa das tias, não é isso mesmo? Que quem não é do sul, né? Do sul? Fica olhando, né? O que é isso, né? Das tia. As tia, com perdão, as tia. Caso de prostituição. Vamos usar a palavra caso de prostituição. Por isso que eu ri, né? Por causa do sul, verdade. Sim. É que pra nós o pessoal entende, né? Quem tá fora aí, fora do Rio Grande do Sul, sabe que caso das tia? Caso de prostituição, querido. É isso aí. Então, assim, ó, esse é um dos grandes erros, né? É um dos grandes problemas em que começa a ativar. E aí depois não sabe as consequências. Então, falando sobre isso, quando você tem um relacionamento extraconjugal, que é a fornicação, que nós estamos abordando aqui, se refere a um altar. Agora deixa eu explicar algo aqui espiritual e que não é explicado dentro da igreja e que não é explicado, no misticismo é explicado. Eu falei das glândulas, né? Uhum. E tem até uma expressão... eu estava falando sobre... Perdão, eu pulei aqui. Eu ia falar sobre a moeda espiritual. Então, o sangue é uma moeda espiritual. Depois eu falo a respeito das glândulas ali. Olha só, a Bíblia diz que o sangue é uma moeda espiritual. Então, cada vez que você está derramando sangue em algum lugar, o ato sexual há um derramamento de sangue, você está pagando algo. Você está comprando algo. Você está adquirindo algo. Por isso que é aceito, porque um altar tem que ter sacrifício. E o sangue fala de vida. Fala de alma. O sangue fala daquilo que você é. Então você está derramando vida. E vida, nós já falamos, tempo, explicando sobre ofertas. Por que Deus aceita oferta? Porque envolve tempo da gente, envolve vida. Então esse altar ele é aceitável. Olha o que diz aqui Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com o seu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus fizeste reis, sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Porque com o seu sangue compraste para Deus. Sangue é uma moeda de compra. Está escrito aqui. Não, mas é só esse versículo, então vamos para outro. 1 Pedro 1, 18 a 20. Porquanto estáis cientes de que foi mediante valores perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Olha que legados por vossos antepassados. E alguém diz que não tem nada de hereditário, né? Então é só ler Bíblia. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O sangue compra, resgate é pago. Como cordeiro sem mácula e defeito algum, conhecido fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos a vosso favor. E aí,
Outro, 1 Coríntios 6:20, para botar 3 aqui, né? Porque 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é confirmado, diz a palavra, né? Pois foste comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O contexto aqui é sobre santificação. Então você foi comprado por sangue. Então o sangue é uma moeda. Diante disso, o inimigo, entendendo muito bem isso... Escuta essa frase aqui. O sangue é uma moeda espiritual. Ele compra, ele paga, ele eterniza vínculos. Meu Deus. Eterniza vínculos, estabelece alianças e ele perpetua uma hereditariedade. Perpetua a hereditariedade. Se estamos no sangue de Jesus, somos herdeiros hereditários por ele. Se estamos com outro sangue, com outro altar que não é o de Cristo, hereditariamente somos herdeiros daquela aliança que fizemos. Daí o pessoal diz assim, altar, não entendo altar, pastor. Devia entender. Precisa entender. Olha só. Ultrapassa o limite de algo corpóreo, físico, porque sexo é mais espiritual do que você imagina. Meu Deus. Entendeu, querido? Como é importante isso. E essa questão, agora aqui está muito bem explicado, né, pastor? Na Bíblia. Foi citado a Bíblia falando sobre os altares de sangue. Ou seja, as alianças, todas elas têm, né, o seu selo. É selado a aliança. Né? Olha outro texto aqui. Vamos para a Bíblia, né? Agora a Bíblia. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, ou a vida da alma está no sangue. Pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Pagamento. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, olha só. O sangue é plasma e água. Se você estudar isso aí, você vai ver. Vai lembrar lá da 5ª série. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer resgate por vós, pelos vossos pecados. Então está claro aí, tudo que envolve sangue é altar e a alma está no sangue. Na relação sexual está havendo ali uma conjunção entre essências e partículas da alma de duas pessoas. Você precisa entender que é a sua estrutura de alma, o que é a sua estrutura de alma, e dentro de uma perspectiva espiritual. Então, no ato sexual, há uma troca, porque toda célula se comunica por impulsos elétricos. Sua alma é um espectro de energia plasmática. Parece até o filme do Caça-Fantasma, agora eu lembrei, né? Quem assistiu? Plasma, não sei o que lá. A gente olhava que lá não entendia, mas é isso aí, tudo é energia. E o mundo sabe, só a igreja que não estuda isso. Então, a alma é um espectro... espectro, lembra tudo isso aí do desenho. Caça-Fantasma. Eu tenho um espectro, não sei o que lá, de energia plasmática. Só um pouquinho. E ligação enfim, continua aqui, pastor. Nós vamos entrar nessa parte da alma que eu acho que é muito importante. E tem algo poderoso que antes o senhor falou, que era sobre DNA. Aí, nós vamos falar sobre isso. E é algo importantíssimo aqui. Então, olha só, toda célula comunica por impulso elétrico. Nosso espectro, nossa alma é um espectro de energia plasmática. E porque está no sangue, e o sangue é água. Então, tudo isso se comunica aí. E há, então, algo que é chamado ligação de alma. Essas trocas, há uma ligação de alma. Olha só o que diz a Bíblia. Na hora da relação sexual, a alma de duas pessoas que têm energia estão fazendo um compartilhamento de energia. Meu Deus. É um compartilhamento. O orgasmo é como uma bomba atômica dentro do ser humano. É uma explosão. É a maior liberação de energia que o corpo humano pode fazer. E nessa energia, talvez você não saiba, parece um papo meio esotérico, né? Essa coisa de energia. Queridos, é assim, é por energia. Você vai ver, tem átomos, tem elétrons, tem tudo isso aí, a ciência já fala. O nosso corpo é uma energia. Lembra que a gente fala lá sobre sangue, suor e gordura da tua oferta? A gordura não é a gordura sobressalente no corpo, não é a gordura extraída do animal. A gordura é a energia que você produz, certo? No sacrifício. Então aqui está falando que de um altar tem sacrifício, tem energia. Nós somos corpos com energia. Então, na hora que está fazendo isso, o orgasmo ele produz maior liberação de energia. Preste atenção, se o sexo é feito dentro da aliança, desculpe, se o sexo, ainda não melhorou aqui.
Mas também, né? O pastor tá tomando café, tá tomando chimarrão e tá tomando água. Vamos de tudo aqui. É tudo para fazer melhorar aqui. Ei, eu fiz aula de canto, chimarrão não pode, café não pode, só podia água aqui e uma maçãzinha. Então, o problema é esse. Então, o que está acontecendo ali? No orgasmo, essa energia, ela alimenta o altar que nós estabelecemos. Deus vem receber nessa aliança, no ato sexual, e essa energia, ela traz, outra palavra parece esotérica, traz vibrações sobre o nosso corpo, sobre o que está acontecendo. E se eu falar vibrações positivas, pronto, né? Pronto, deu, já né? sai né? Esse cara... Não, mas está trazendo essas vibrações positivas, sim, dentro daquilo que é a vontade de Deus. E Deus participa e se alegra nisso. Não pense que Deus não está vendo na hora que tem um ato sexual, tanto na aliança como fora dela. Não tem como se esconder de Deus. Leia o Salmo 139, você vai entender isso. Então, quando você está colocando isso, olha o que você está fazendo. Toda a energia do seu corpo, maior infusão de energia que você possa estar, você está derramando num altar que Ele instituiu. Ei, glória. Porque deixará o homem, seu pai e sua mulher se tornarão uma só carne. Então, é o maior altar que pode ser constituído no casal é o sexo. E esse altar traz uma coisa interessante aqui. Esse altar traz aliança, fortalece a aliança e traz a vontade de Deus para a vida do casal. Antes de casar, todo mundo quer fazer sexo. Uhum. Né? E ficam loucos. Eu sou pastor e fui pastor de adolescentes. Era assim, eu vi uns quantos que casaram só para fazer sexo, Manuel. Eu dizia que segura aí. Depois que perdeu a novidade, viu que a coisa era... mas vieram falar para mim, pastor, eu acho que eu casei cedo. Eu não experimentei outras mulheres. Assim, na maior, crente falando comigo. Eu devia ter experimentado antes para ver, né? Agora eu só fiz sexo com o meu marido, só fiz sexo com a minha esposa. E eu não sei como é que é. Olha o entendimento. Era só aquele tesão. Desculpe as palavras que eu disse que ia falar rasgado, né? Era só aquele desejo de suprir algo louco, quase que... Parecia um bicho, né? E aí não entende nada do que está fazendo. E aí ele quer experimentar outras coisas. E muitos desses casais que vieram conversar comigo, esses papos, hoje não estão casados mais. Porque eu dizia que segura aí, não é assim, é aliança. É que nós não podemos pecar. Então eles achavam que fazer o sexo antes do casamento, aliás, casar para evitar o sexo antes do casamento livraria eles de pecado. Só que eles casaram em pecado, porque eles casaram impulsionados por um desejo, talvez até pela pornografia, por causa do incentivo de coisas que eles vinham, e eles queriam realizar aquilo que era o desejo no ato agora santo, né? Debaixo da cobertura de Deus. Mas, querido... Mas a intenção era outra. Deus está olhando para o coração. Exatamente. Era satisfazer o seu ego, era o meu desejo. Era simplesmente isso. Então, o altar do casamento, a celebração do casamento, todo mundo quer fazer sexo antes. Depois que casa, não quer fazer sexo mais. Quantos eu já recebi dizendo, pastor, não sei o que acontece, pastor, eu perdi o desejo pelo meu marido. Está desejando o que agora? Hã? Não, eu nem vou falar aqui, porque eu disse que ia falar rasgado, mas tem coisa que a gente tem que se importar um pouco aqui, né? Se fosse numa imersão fechada, eu dizia o que vem na minha cabeça para dizer. Está desejando o quê? Eu não desejo mais minha mulher, está desejando o quê, então? A do outro? A grama do vizinho? Então, é forte isso, né? Porque as pessoas são ignorantes nesse sistema e não ignorantes aqui, queridos, aqui não conhecem ou conhecendo não prestam atenção. E aí, a maior celebração é o sexo no casamento. Então, depois que tu casar, se tu tinha vontade de fazer sexo antes, e não é o sexo a bel prazer aqui, não, para o desfrute do marido com a mente deturpada pela pornografia. Porque tem marido que tem a mente deturpada e casou com um objeto. Ele acha que a mulher vai ser o brinquedinho de satisfação sexual dele. Esse é o grande ponto, pastor. Esse é um grande ponto. Por quê? Porque as pessoas aí elas se enchem fora do casamento de porcaria, né, na mente, né, vivem outras situações. Bom, eu preciso casar, mas eu quero casar, né, e quero estar bem, ou seja, tipo, quero sobre a cobertura de Deus, sobre isso, sobre aquilo, entendeu? E lá no meu casamento vou arrasar. E aí você chega e você não consegue fazer aquilo que você via antes, que você via, você não fazia, você via. Né? Não, aí o que acaba acontecendo? Aí começa... eu quero estudar mais sobre isso, é uma área mais no lado
da sexualidade que psicologia Freud também. explica lá, né, na psicologia. Mas, se não me engano, a palavra é falo, né, que é o que interpreta, né, o objeto sexual, o sentido do órgão sexual masculino. Então, a pornografia ela é tão satânica, ela é tão diabólica, que as pessoas que se viciam em pornografia, chega um momento que elas não se satisfazem mais com o ato sexual assistido entre homens e mulheres, porque a perversão que isso traz na mente, por espíritos malignos, é a veneração do órgão genital masculino. Homens olham pornografia não mais por causa do órgão feminino, mas por causa do órgão masculino. Eles são vidrados naquilo ali. O prazer deles não está em ver o órgão. Olha só a consequência da pornografia. E aí, qual é que é a grande situação? Porque eles se apaixonam por isso. É aquele homem viril que faz sexo durante horas. Queridos, eu disse que eu ia falar rasgado algumas coisas aqui. Na pornografia, sexo entre horas, com várias parceiras, com várias mulheres, e nunca perde a ereção. Viu? E daí, assim, e que sabe que isso não existe. Não, mas assim, ó, mas você está vendo como é que é o que Satanás... Cabeça, né? Então, assim, ó, aí eu vou ser o homem, eu vou ser aquele macho alfa, não tem nenhum problema com a situação do macho, mas estou falando aqui nesse espírito enganoso, e assim, que vou satisfazer. E daí as mulheres na pornografia são que nem bicho. Parece... desculpa a expressão, não estou menosprezando nada, estou falando de um sentido diabólico de algo que é manifesto. Preste atenção nessas palavras. É como se fosse uma cachorra no cio, que ela não pode ver homem na pornografia. E aí o homem constrói... Preste atenção, isso aqui é muito importante o que eu estou falando. O homem constrói na mente dele. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara com esse instrumento poderoso, que nunca falha, que nunca perde a sua rigidez, e as mulheres se põem de quatro por mim. Essa é a construção. E isso que está na mente do adolescente, isso que está na mente do jovem. Ele casa com a esposa, né? Se converte, ele não quer estar debaixo disso. Ele casa com a esposa. E aí o que ele diz? Agora vamos para a realidade. E quer transformar o seu quarto na cena do filmezinho pornô. A primeira surpresa que ele vai ter é que ele não é tudo aquilo que mostrava. Que ele não é aquele homem viril. Ele não é aquele homem que... Né? Aquele homem másculo. Não, é uma totalmente... a imaginação vai longe. E através da imaginação, o diabo usa tanto, querido, que depois de você descobrir tudo isso, o que começa a acontecer? As decepções... Começa aí a ter problema no casamento. Não, deixa eu só concluir aqui, Manuel, antes de falar dessas consequências, a transformação que acontece na mente. Aí chega um momento, olha só, querido, isso é muito sério, que o homem olha, e eu não sei se você sabe, mas Baphomet, que é o símbolo maior do satanismo, pessoal, puder achar a figura aí, acha ele. É um bicho com corpo de mulher, tem seios de mulher, tem um pênis enorme, com uma cobra enrolada e a cabeça de um bode. Esse é o símbolo. Vai ser colocado aqui a figura para você ver. Então, assim, ó, tudo aquilo que venera o órgão reprodutor masculino é satânico. Meu Deus. Então, o homem fica apaixonado. Eu estou usando essa expressão assim porque é aquela paixão louca pela pornografia, mas ele está venerando quem está por trás, que é o símbolo desse demônio. E aí o que acontece? Chega um momento que ele não se satisfaz mais em ver falar aqui rasgadão, de ver a vagina. Ele precisa ver mais pênis. E o que acontece? Aí ele muda o nível de pornografia. Ele começa a assistir, e aí vem uma outra torpeza. Que aí antes disso, né, começa uma outra torpeza, que eu sei que é polêmico, e eu já vou explicar isso aqui, que ele começa a desejar a questão do sexo anal. Ele não se satisfaz mais com a vagina da mulher, e ele começa a procurar o sexo anal. Pastor, mas que isso? Isso aqui é um café com pastor, devia ser crente, falando essas coisas. Querido, sabe por que está acontecendo? Que o mundo está se perdendo, se pervertendo teus filhos, porque tu não fala em casa daquilo que está rasgado aí fora, e que todo mundo fala, e ensina errado. E você não traz princípio. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que essas palavras entram no teu coração e você começa a se organizar. E agora sim, pastor, como tem também mulheres e homens presos nisso.
e eles não se abrem. Então, assim, querido, tem muita gente presa nisso. Tem muita gente, entendeu? Que hoje, tipo, estamos abrindo o verbo aqui. Realmente está sendo rasgado, como nem disse o pastor. E tem muita gente presa, entendeu? Insatisfeita nos seus casamentos, insatisfeita em tantas coisas, em função do quê? Em função de desconhecimento, né? E de ter vivido uma vida tão complicada. Eu tô olhando agora aqui, o pessoal foi gentil na figurinha, né? Pegaram um ali que tá bem... Obrigado, foi melhor ali. Só que ali, aquele bastão que tá ali no meio não é daquele jeito. O Baphomet mesmo, ele é bem desenhadinho, mesmo. Bem um pênis bem desenhado ali. Mas é isso aí, ó. É essa adoração aí. E você tá vendo que tem seios de mulher? É uma banalização no sentido de que tanto a mulher quanto o homem elas adoram algo, que é o que está ali exposto, né? E por que serpentes estão enroladas ali? Por que serpentes? E olha que interessante, ele tem uma estrela no meio, né? Sim, o pentagrama. As pessoas, exatamente, as pessoas, elas, para quem não conhece, confunde a estrela de Davi, né? Para quem não conhece, confunde com a estrela de Davi. E não é. Mas essa é de 5 pontas. Exatamente. Então... Isso. Exatamente, né? Tem um vídeo que está circulando aí, né? É esse que está. Olha que interessante. Querido, você sabia disso? Coloca aí, por favor, né? Coloca se está fazendo sentido, estou entendendo. Não fiquem sem... Como é que é? Não fiquem sem fazer. Se fazer. Fiquem se fazendo. Falar direto, né, cara? Não, estamos falando... Tá. Então, assim, é importante, querido, que você que está aqui entenda, né, aquilo que está sendo falado. Porque nós estamos falando de libertação. Isso chama-se libertação. Existem pessoas presas nisso, pessoas que estão quase se separando por causa disso, famílias sendo destruídas. Nós falamos altares que estão destruindo famílias. E isso aqui é importante, Manuel. Eu quero continuar aqui. Então, a pornografia faz esse dano, cria essa expectativa nas pessoas, né, e gera frustrações no casamento, porque isso é maligno, isso não é de Deus. Não funciona assim. E aí eu falei ali a respeito do sexo anal, né, e que é uma perversão, e é um altar para Lilith. Eu vou falar sobre isso. Sexo anal é um altar para Lilith. Talvez você... Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu vou falar a respeito da incubação de DNA, mas antes de falar a respeito dessa prática sexual. Atendendo pessoas, não vou expor as pessoas, mas as pessoas dizendo assim, pastor, e olha só, atendendo pessoas. Eu não atendo pessoas presencialmente, mulheres sozinho, eu atendo com a minha esposa. Mas às vezes durante uma mentoria, chega em determinado momento, elas expõem coisas. Eu digo assim, ok, entendi, vamos orar por isso. Eu não quero detalhamentos disso, porque assim, eu vou encaminhar para minha esposa. Se você quiser conversar com a minha esposa a respeito disso, ok. Porque eu não tenho que entrar em detalhes. Mas algumas pessoas colocam assim, mulheres que elas fazem, inclusive cristãs. E às vezes até são alguns pastores, já teve essa situação. Que eles querem o sexo anal. As mulheres não gostam e praticam. Para agradar o esposo, sob a palavra de que o corpo não é mais da mulher, mas do marido, e ainda citam esse versículo bíblico. Nossa. Queridos, eu quero dizer para você... É demoníaco. É demoníaco. A estrutura interna da vagina da mulher, ela possui, se não me engano, são 3 camadas preparadas para essa fricção, para essa ação do sexo, que envolve sangue. A do reto só tem uma, e não foi feito de fora para dentro. E o detalhe é tão maligno que o altar Lilith eu tenho um livro sobre isso, um livro judaico, inclusive uma pesquisa toda de doutores, PhD sobre essa situação que eu li. A Lilith cresce numa das suas origens, que ela foi feita de um barro sujo, onde havia fezes e sangue. O sangue esse sangue da questão da menstruação. Não é o momento aqui de falar. Então, ela foi criada nisso. Então ela se misturou com isso. Cada vez que há essa semente jogada na terra, né, porque a mulher representa o feminino, representa a terra, o homem é a semente, o masculino que fecunda a terra e produz o fruto.
todo no sentido espiritual, não dá tempo de falarmos detalhadamente sobre isso, mas quando há esse tipo de relação, há um altar sendo estabelecido aqui. Olha só, vou falar umas coisas que é um pouco, eu vou dizer até mesmo nojento, né? Mas você, para criar um choque de realidade aqui. Eu tenho um copo d'água aqui. Se eu pegasse, eu não vou nem falar, mas eu não vou falar nem das fezes em si, mas se eu pegasse aqui um caldinho, né, do esgoto e pingasse uma gota aqui, você tomaria? Claro que não. Talvez tenha algum doido aí que pode dizer assim, não, eu tomaria sem problema. Não tomaria. Agora outra pergunta. Você pegaria uma fezes, a parte líquida dela tiraria numa injeção, numa seringa com uma agulha e injetaria no seu sangue? Tá louco, pastor? Como que eu vou fazer isso aí? Pois deixa eu te contar. Na prática do sexo anal, você está colocando fezes na sua corrente sanguínea. Você está botando fezes para a sua corrente sanguínea. Um altar que envolve sangue e fezes. Trono é um trono sustentado para Lilith. Sem falar que você prejudica a sua esposa, que você prejudica o seu órgão. A saúde dos dois. A saúde dos dois. E o detalhe, assim, voltando lá para a pornografia, na pornografia, as mulheres fazem lavagem no intestino para que não apareça as fezes que nessa relação acontece. E eu sei que aqui, hoje é pesado aqui, queridos, a coisa. Estou apavorada, diz o pessoal. E assim, ó, Mas é? E assim, ó, nessa prática, eu quero dizer, homem, se você pratica isso aí com a sua esposa, e eu já vi pastor dizer, pastor, entre 4 paredes, tudo é permitido. Não é. Não é. E eu sei que daqui a pouco ele vai me perguntar aí do sexo oral, né? É outra coisa. Não existe sexo oral. Existe carícia oral. Sexo é finalização. Tudo aquilo que finaliza, ou que você tem um prazer fora do coito, tá errado. É demoníaco. Então, assim, carícias, beijos, vamos falar assim, meio subliminarmente falando, é permitido. Agora, transformar a parte oral como sendo os órgãos para finalização é pecado. E como isso é importante, porque tem muita gente em dúvida com isso, né, pastor? Muita. É uma crise, eu acho que em boa parte dos casais, principalmente quando vai para a palavra, e às vezes o próprio pastor. Porque a gente sabe que tem, em alguns determinados encontros, alguns pastores têm palavras, né, com casais e fala sobre isso. E entre eles já abominam e imediatamente falam sobre o sexo oral. Dizem, é abominado. Mas, entretanto, eles não sabem nem explicar o que é. Porque não tem conhecimento. Esse café aqui está sendo poderoso, mano. Isso aqui não é para ninguém brigar em casa, não. Isso aqui é libertação, queridos. É para o casal sentar junto, prestar atenção nisso aqui e pedir perdão pelos pecados e mudar a atitude. A atitude define o futuro das pessoas. Tem que fazer... As pessoas têm que pedir perdão. Olha só. Vamos falando sobre isso, então. Incubação de DNA. A gente está falando sobre ligação de alma aqui, né? Olha a incubação de DNA. Existe uma comprovação, vou ler para vocês aqui, científica, chamada microquimerismo, que comprovou que cada relação sexual que o homem libera sêmen dentro do epitélio vaginal da mulher, o sistema imunológico pega esse sêmen, o DNA, e quebra em partículas ou frações proteicas. E o sistema imunológico da mulher adere e absorve esse DNA. Você escutou isso? Uma relação sexual, a mulher adere isso e olha para onde o sistema imunológico joga. E guarda esse DNA no sangue, nos órgãos, no cérebro, nos ossos da mulher. Meu Deus. Querido, um ponto. Para aqui, pastor, para aqui. Nós vamos dar sequência. Eu quero falar para você deste Decodificando Altares, Destruindo de Casamento. Eu quero falar sobre você, sobre o lançamento, ou seja, nós estamos falando sobre um e-book. O pessoal vai colocar agora, e esse e-book, tá, que já está aparecendo para você, tá, é importantíssimo. Gente, o pastor aqui está detalhando. São detalhes desse e-book. Então, para você que quer esse e-book, para você que quer adquirir, coloca o link, o pessoal vai colocar o link agora, clica nesse link, tá? Clica nesse link e você já pode deixar garantido.
E vai com preço diferenciado para você hoje, tá bom? Então, R$ 29,90 vai com preço diferenciadíssimo, R$ 29,90. Aproveite, não perca essa oportunidade, que tem informações importantíssimas, tudo na base bíblica. Tudo tem base bíblica, querido. Tudo. Tudo que nós falamos aqui tem base bíblica. E é importante que comece essa libertação na sua família. Comece uma libertação na sua vida, tá? Porque a gente sabe que tem pessoas que estão presas com cativeiros em função dessa parte da sexualidade. E o casal precisa entender o que é certo e o que é errado. E desmistificar, descodificar algumas coisas que muitas vezes você se pergunta, mas está certo isso, o que eu faço, como é? Olha, eu sofro disso, eu sofro daquilo. Então, não perca essa oportunidade, tá? Fornicação, adultério e perversão sexual. Então, o pessoal vai colocar o link ali, clica nesse link e já garante. Você garantindo agora, imediatamente, tá? Nós vamos liberar durante a semana esse e-book para você. Esse e-book foi escrito, terminado agora, de ontem para hoje. O pastor estava terminando ele com detalhes. E aí nós vamos liberar para você durante a semana, até a semana que vem nós estaremos liberando. Para quem já adquiriu o outro, vai ser liberado hoje mesmo, né? Já vai ser liberado. Né? Para quem já está no grupo, vai ser liberado também o que nós falamos antes sobre a questão do alcoolismo, né? Tem lá também a parte de drogadição, né? Que foi também poderosíssimo o café da semana passada, tá bom? Queridos, por que nós estamos te entregando e estamos colocando para venda esse e-book? Por quê? Porque você está selando também. Né? Algo importantíssimo, aquilo que você investe, você está investindo na sua vida, você está investindo na sua, porque você quer libertação, você está selando, porque isso é um selo também, né, pastor? Exatamente. Você sela também, é o governo, né? O governo você sobre aquilo que você está recebendo. Então, o mundo espiritual, tudo, voltando lá para o dinheiro nos pés dos apóstolos do início, no mundo espiritual, tudo, quando o dinheiro está superior àquilo que você pode receber, o dinheiro é seu senhor. Quando você coloca o dinheiro abaixo dos seus pés, ele é um servo para poder trazer para você a condição de governar sobre todas as coisas que Deus entrega. Então não perca essa oportunidade agora. Pega, clica nesse link, depois volta ali, enfim, continua assistindo. O pessoal vai chamar, o pastor Heitor vai te atender imediatamente, mas não perca essa oportunidade. Tem libertação para a sua vida agora. Pastor, o senhor falava sobre essa questão do DNA e que fica no corpo, ou seja, aquele DNA, né? Agora sendo bem, a gente já falou rasgado, né? Querido, você fez sexo com a pessoa, certo? Tanto a mulher quanto o homem. Eu estou usando as duas. Você fez sexo com a pessoa. Houve troca de energias, né? Houve sangue. Além da energia, né? Energia mesmo, né? Houve sangue. Houve um sêmen que entrou. Houve um DNA. Esse DNA fica na pessoa? Fica na pessoa. O DNA do parceiro ou a DNA da parceira fica, ou seja, há essa troca. Há essa troca. E antes que alguém pense assim, pastor, mas graças a Deus eu usei preservativo. Querido, não tem nada a ver com o preservativo, ele não te isola disso. O preservativo isola da doença, né, venérea, mas ele não te isenta da aliança. Porque houve uma troca de energia muito mais corpo no corpo, suor no suor, saliva na saliva, um adendo. Mas só beijar na boca, pastor, não tem problema. Aí vamos me chamar de radical. É agora que começam as pedras, né? E ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, né? Então estamos preparados para isso. Olha só. Então não pode nem dar um beijinho na boca, pastor. Claro que não. Porque na saliva, sabe o que tem na saliva? Já viu o exame de DNA, como é que é feito? Pela saliva. Põe um cotonete gigante ali na boca. Meu Deus do céu. E tá ali. Então, se há troca de DNA na saliva, daí alguém vai dizer assim, tô lascado, pastor, porque eu beijei muitos nessa vida. Assim como também, aí entra aquela questão que eu beijei muito, entra, querido, e os parceiros e as parceiras, né? A quantidade que você teve, você acha que aconteceu o que com os DNAs? Não, e outra, quem beijou muito tem problemas de fragmentação de identidade. Meu Deus. Tem pessoas que viveram demais dessa forma, com essa vida, dessa promiscuidade. Lembra de uma coisa aqui, antes de você
condenar a palavra de Deus e achar que a gente fala heresia, lembre-se que o diabo ele só tem uma missão, matar, roubar e destruir. E nós estamos abrindo os teus olhos para as estratégias dele, para que você seja livre disso. Porque falar simplesmente, sabe o que a igreja assim, por que não pode fazer sexo no casamento? Porque é pecado. E o que é pecado? Pecado desagrada a Deus. Daí a pessoa fica, tá, mas agrada a mim? Né? Então, assim, será que Deus... Mas daí assim, não, mas Deus é gracioso, Ele perdoa. Deus me ama. Deus me ama. Então, vou fazer o seguinte, Ele vai me entender. E o altarzinho fica ali, cada vez mais. Demônios na vida, incubação de DNA. Isso aqui é científico, que eu li antes aqui para você, pode voltar depois. É científico. Há essa fragmentação e vai para os órgãos, vai para... Então, quanto DNA de outras pessoas estão nos teus ossos, nos teus órgãos? E como é que eu faço agora, pastor? Altar só se derruba com altar. As pessoas não entendem isso. As pessoas, para quebrar um altar maior, eu já falei sobre os altares, quando trouxeram a Arca da Aliança lá nos filisteus e colocaram diante do altar de Dagon amanheceu prostrado e quebrado de bruços na frente do altar, porque o altar maior é aquele que vence. E o altar poderoso é o altar do nosso Deus. Aleluia. Aquilo que se estabelece. Então quer dizer que estamos perdidos, lascados, não tem mais saída, não. Você precisa colocar o sangue de Jesus sobre todas essas circunstâncias, destruir os altares malignos, mudar as práticas, quebrar os altares que estavam antes, repreender, desvincular, ter libertação na tua linhagem sanguínea e na tua corrente sanguínea. Senhor, eu agora que eu descobri, eu entrego. Agora eu sei o que estava passando. Eu declaro, e daí falo. Tem formas de fazer isso aí, queridos. E está gratuito aí no próprio YouTube aqui que nós falamos para você. Está lá os altares da perversão sexual, de todas as coisas para você quebrar. E o pior é que se você não fizer, vai passar para a geração. Vai passar para a geração. Lembra que perpetua? Né? Eu falei que o altar ele é um memorial, ele é um portal. Então o memorial, enquanto não for resolvido, vai ser lembrado daquilo ali. Um memorial no sentido de trazer para o tempo de hoje o que foi feito no passado. Não um memorial de é uma lembrança. Não, é um aspecto de trazer para isso. Portal, porque através dele, enquanto não for destruído, tem portais onde os demônios podem entrar. Olha só que poderoso e importante você saber disso. Então aqui, nesse lado, a ligação de alma não é simplesmente... Às vezes as pessoas falam sobre a ligação de alma. Pastor, mas da onde que o senhor tirou isso? Eu tenho um lugar, uma fonte que eu estudo. Eu não sei se muitos conhecem, chamado Bíblia. Então, é dali que eu tirei essas coisas. Então, deixa eu ler aqui para você que até... o que diz em Gênesis 34:3. Olha só. E Siquém, filho de Hamor, melhor dizendo, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, falando de Diná, filha de Jacó, e tomou-a e deitou-se com ela. Aqui está sendo uma tradução mais suave, né? Deitou-se com ela, quer dizer, fez sexo com ela. E humilhou-a, porque fez a força, ela não queria, tomou a força. E apegou-se a sua alma com Diná. Pronto, está na Bíblia aqui, queridos. Para não achar que a gente é doido, né? Filha de Jacó. E amou a moça. E falou afetuosamente à moça. Abusou dela. E aí teve uma ligação de alma. E depois ela queria casamento. Queria viver com ela. Porque houve uma ligação de alma. Olha só, que coisa terrível. Primeiro abusa, depois quer romance. Pegou a força. Então há todo um sentido espiritual aí. E ele era de um povo gentil. Se não me falha a memória, é nesse contexto aqui que os irmãos dela depois exigem dele que todos sejam circuncidados. Se eu errei, me perdoem, queridos, mas eu não me lembro agora da história. E daí os irmãos dela dizem assim, não, então faz o seguinte, se circuncidem todos, que nós vamos deixar você casar com ela, porque casar conosco. E daí no terceiro dia, que eles estavam todos fracos, que todo mundo... A circuncisão é cortar o prepúcio, e fazendo isso, o adulto dá muito sangramento e dá muita fraqueza. No terceiro dia, o pior dia, com mais dor e fraqueza. Aí os dois entraram com seus exércitos destruindo toda a cidade. Para vingar o abuso que ele tinha sofrido com Diná. Se não me falha a memória, esse é o restante da história. Mas enfim, sangue por sangue, altares por altares, está vendo o que está acontecendo? Agora, como isso agora sim, pastor, aí entra a questão, eu sei que o pessoal bugou aí, né? Com relação a esse assunto, teve gente que disse assim, meu Deus, estou apavorada,
teve, né, mais importante obedecer a Deus do que aos homens, né, a Ângela falou aqui. Enfim, manifestações do pessoal, e como é importante você se manifestar e você entender isso que está sendo falado. Se você não conseguiu absorver tudo o que nós comentamos hoje aqui, por favor, você volte depois do café e assista de novo. E se você se sentiu desconfortada, ou você se sentiu desconfortado e compartilhar com o seu marido, com a sua esposa, por favor, faça. É importante. Porque às vezes tu não sabe o porquê que o teu casamento está indo, né, para o água abaixo, o porquê que está acontecendo, o porquê que você já não se relacionam mais, né? Uma vez por mês ou a cada 3 meses, né? E olhe lá, e ainda assim é aquela coisa complicada. Agora, querido, assim, ó, existem sim situações hormonais que, né, do ser humano que precisa ser trabalhada. Aí é uma outra questão. Mas, entretanto, existem sim também, né, os altares que precisam ser quebrados. Se você passou por todos esses processos, aí eu pergunto assim, eu não sei qual é a sua sequência, pastor, nós já é 10h47, já quase 11 horas da manhã, o assunto a gente iria muito mais longe, mas eu pergunto assim, para o pessoal que está aqui, o pessoal que está assistindo, entendeu? Ok, quero fazer essa libertação, preciso disso, e eu preciso blindar o meu casamento também. O que eu faço? Nós já vamos falar sobre isso aqui. E só uma palavra para os homens que vão escutar isso aqui depois. Existe uma mente pornográfica. Eu vou dizer para você, se liberte disso. Porque eu já vi homens dizerem para as esposas, mas se tu não fizer assim, com quem que eu vou fazer? Olha a mentalidade. Meu Deus. Se tu não me satisfazer, quem vai me satisfazer? Peraí. Casamento não é satisfação pessoal. Com todo respeito, mas se você queria uma satisfação pessoal e viver dessa forma, compra aquelas bonecas infláveis, né? E aí você tem uma satisfação, porque a mentalidade é a mesma, é perversa. Quem tem uma mulher para satisfazer é que é um objeto para poder fazer sexo toda hora. Então, a linha não era casar, era continuar pervertido e comprar os objetos que estão aí à disposição. Inclusive, no Japão, hoje está sendo fabricado mulheres androides sexuais. Elas falam, conversam com você, sentam com você, só para fazer sexo. Porque são as pessoas doentes, isso é sério, queridos, que elas não querem compromisso, não querem relacionamento, não querem amor, não querem desfrutar da vida a dois, não querem aliança, elas querem satisfação sexual. Aí aquela mulher é programada, fala o que você quer ouvir, faz o que você deseja fazer e faz sexo. A mente perversa pode dizer assim, pronto, está aí minha saída. Achei o que eu vou fazer, então seja feliz. Continue o ímpio fazer impiedade. Você vai ter consequências. Vai ter consequência no milênio depois. Na vida sua. Na sua vida, inclusive aqui e depois. No futuro. Então, assim, nós precisamos sair dessa mente pornográfica. Quero dizer para você, homens, pastores que estão me ouvindo, eu não concordo, não é bem assim, porque eu ouvi não sei quem falar. Não importa quem você ouviu falar. Eu quero dizer para você, é um tempo de libertação. Jesus está voltando. Traga a santidade para o teu casamento. Traga a santidade para a sua vida. Tem libertação para você. Isso não é normal. Queridos, eu compartilho com você da dor, do aprisionamento, do cativeiro, da pornografia e da masturbação. Eu achava que eu nunca ia conseguir sair. Eu achava que eu não ia me libertar desse negócio. Mas eu quero dizer para você, há um momento em que Deus vem com graça. Aleluia. E traz libertação para você. Não se conforme. Não deixe isso levar você para lugares malignos. Porque eu estive perto de lugares terríveis. Na alma, falo, de cativeiros. Porque não conseguíamos olhar de uma outra forma. Mas Deus vem com graça, vem com libertação. Se Ele fez comigo, faz com você. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho recebido do Senhor. E eu sei que é contra muitas falas, muitos terapeutas, muitos pastores estudados e tudo mais. Queridos, eu sei que a ciência vai falar algumas coisas. E eu estou trazendo coisas científicas aqui também. Mas eu tenho coisas que o Espírito Santo está falando para você hoje. É a tua oportunidade de mudar. Mude isso. Mas eu ainda estou magoado com a bebida que o Senhor tirou. E agora vem tirar o meu sexo aqui do jeito que eu gosto. Querido, esse é o problema. Enquanto você pensar naquilo que você gosta, você nunca vai conseguir entender o que Deus gosta que você faça. Aleluia. E você nunca vai conseguir viver a plenitude do que Deus tem para você nessa terra. Ele está voltando. Se alinhe. Então, olha só. Existe algo aqui chamado incubação e uma coisa muito, muito horrível aqui que eu quero ler para você. Assim, dentro do ato sexual, o seu corpo é receptáculo. Barit é uma palavra em hebraico que quer dizer que recebe a essência da alma de uma pessoa. Se fora da aliança, é um receptáculo de escuridão, de morte, ou em outro termo, moradas de luz ou de escuridão,
habitação de corpos humanos do Sheol. Esse DNA cultivado lá dentro, além da incubação, ele vira um sepulcro, se você não resolve. E tem acesso não apenas espíritos malignos, mas acessos infernais. Espíritos que estão no Sheol podem vir participar da sua vida. E aqui as pessoas não conseguem compreender. Tenho já, não tive experiência de ver, e não estou buscando essa experiência, mas já vi pessoas comentar, pastores, que são pessoas que são afligidas por íncubos e súcubos, que são dois demônios que manifestam e até se materializam. As mulheres, por causa desses negócios no DNA, elas começam a ter sonhos eróticos, sonhos com finalização sexual com ex-parceiros, começa na mente e logo se materializa e chega um momento, preste atenção nisso, homens também, que esses demônios, por esses portais que ficaram lá não resolvidos, eles se manifestam. E tem relatos de pessoas que se manifestam em portais, geralmente na sexta-feira. Tem um relato de um casal que recebia a materialização de íncubos e súcubos toda sexta-feira e ficavam horas, até viravam a noite fazendo sexo. Um homem se materializava e fazia com a mulher, e uma mulher se materializava e fazia com eles. Eles chegaram ao ponto de não conseguir mais viver, eles estavam morrendo, porque esse íncubos e súcubos, ele rouba a tua energia. Lembra que é uma troca de energia até matar você. Ah, pastor, isso não existe. Queridos, abre o olho. Existe e são venerados, são invocados e são amados em determinadas religiões. Porque eles trazem prazer e fazem sexo sem parar. Então, olha só, o portal que se abre, precisamos lidar com isso. Vou colocar aqui. Então, esses fragmentos aí destroem a identidade. Quanto mais parceiros tiver aquilo, e não é resolvido, o teu DNA vai sendo modificado. E você não sabe mais quem você é. Grandes crises. Lembra que abala o emocional? Uhum. Isso que eu nem entrei aqui nas outras questões, né? E só para você entender... Mas que está no e-book, querido. Por isso que a gente está pedindo, né? O e-book vai te trazer todo um esclarecimento, tudo o que você precisa entender, ponto a ponto. Só uma explicação mais espiritual aqui sobre o cóccix, também chamado de sacro, que é aquele ossinho do final lá onde a gente senta, e o certo seria sentar bem posicionado com ele, né? Ele é no mundo espiritual e também no corpo físico o lugar onde tem contato com a terra. Cada vez que nós sentamos, você senta ali e é o lugar onde você tem contato com a terra. Lembrando que antigamente não se tinha as cadeiras, né? Sentavam direto no chão. Inclusive para as mesas de refeição, você vai ouvir no período bíblico que se debruçavam à mesa. O que quer dizer? Que eles se deitavam, a mesa era mais baixa, e eles se deitavam para comer ou sentavam. Certo? Então, nesse sentido espiritual, é nesse lugar que... existem os 4 elementos que são falados aí no esoterismo: terra, fogo, água e esqueci o outro aí. Mas na parte do corpo também, estudando a respeito sobre a árvore da vida, mostra essas dimensões de manifestação, porque nós somos feitos da terra. Temos que lembrar disso. E por que a relação sexual se organiza isso? Os órgãos genitais, tanto o masculino quanto o feminino, estão no mesmo nível do cóccix. Então, eles são responsáveis por conectar esse altar que simboliza a terra. No ato sexual, tudo se alinha com a terra. E aí, Deus pode vir e participar disso, porque ele fez o homem da terra. Ou espíritos malignos também podem ser invocados, porque há um altar e ali há derramamento de sangue. Está entendendo a ilustração? Não dá tempo de desenhar e mostrar aqui, mas assim, nivelados, cóccix com cóccix, órgão genital com genital, é feito sacrifício a sangue alinhado com a terra. Da terra pode vir aquilo que é maligno, debaixo da terra, ou seja feito tua vontade na terra como é no céu, através de Cristo descendo ali. O ato sexual é uma celebração a Deus, pelo que ele fez, aonde ele diz que ambos serão uma só carne. No separar a Eva do Adão, houve a separação ali dos cromossomos. E aí quando os dois se unem, novamente se completam. Por isso que só na completude de ambos pode gerar uma nova vida. Meu Deus. Querido, você entendeu? Por isso de uma única, uma só carne.
uma só carne por Ou isso. seja, no ato sexual, no momento, né? Céu e terra se conectam. Céu e terra se conectam. E você, com a tua parceira, ou você, mulher, com o teu parceiro... Traz o milagre da vida. Meu Deus. Olha só, por isso que é poderoso demais. Vamos lá, para finalizar aqui. E a serpente, as glândulas que eu falei, né? No misticismo, dentro do que o pessoal fala aí, e não que o místico seja maligno, mas é ocupado pelo maligno, a serpente, aquela mesmo que está enroladinha ali, ela é desenhada, é usada até em algumas ciências, tipo uma vértebra com cobras enroladas e em cima tem um chapéuzinho com São símbolos asinha. de algumas... Ali é a coluna. A coluna tem 33 vértebras. Uhum. E essa coluna, com 33 vértebras, passa por todas as glândulas até chegar na hipófise, que é o lugar onde está a glândula sensorial mais poderosa pela visão espiritual. E o que ele está querendo dizer? Satanás, ele quer subir e tomar conta. Começa onde? No cóccix. Se ele encontra um altar, meu Deus, se ele encontra um altar ali embaixo, aonde sangue é derramado, ele consegue entrar, subir por todas as glândulas, cegar todo o entendimento, até chegar na mente. Por isso que é tão poderoso. Por isso que Satanás usa direto o sexo. Tudo que é ritual maligno envolve sexo. Porque vai ter a liberação da energia que ele precisa, o portal aberto, a energia suficiente para ele se alimentar, para conseguir tomar conta e subir até a mente e mudar a mente. Quando Paulo diz que é para a gente se converter, a primeira coisa que ele diz é: muda a tua mente. Porque ele não vai dizer muda a tua sexualidade, ele vai dizer muda a tua mente. Por causa que tu mudando aqui em cima, a mente de Cristo vai regenerar todo o teu corpo, até os lugares mais poderosos lá de altares, aonde vai ser dele. Deu? Chega, pastor. Queridos, pastora, olha só. O senhor estava falando sobre isso e a gente sabe que tudo é muito emocional. Tudo é muito emocional. Inclusive, nós vamos tocar no café que vem, nós vamos falar sobre as emoções. Nós vamos falar sobre emoções no café que vem. Então, por favor, fica aqui com a gente semana que vem, né? Nós vamos tocar sobre as emoções. A princípio, acho que nós teremos semana que vem, né? Eu não sei se vai depender do dia 6, enfim. Mas a gente vai informar. Café, que é o próximo café. Próximo café. Não sei se semana que vem, mas próximo café. Queridos, o que pastora, aí entra uma questão que eu acho que é muito importante. E o Espírito Santo estava me fazendo lembrar de algo importantíssimo e libertador. Existem, de repente, mulheres que estão infelizes no casamento porque elas não conseguem ter os seus orgasmos. Assim como o homem também não. E aí o senhor mostrando fazendo essa encenação do cóccix, né, espinha dorsal e tudo mais, aí você pergunta assim, tá, mas eu só tive o meu marido, eu não consegui ter relação. Mas e como foi a relação dos seus pais? Como foi passadas situações? Como foi da sua avó, da sua bisavó? Será que não tem altar aí? Porque você não consegue ter prazer no seu casamento? Na sua relação? E outra coisa, e lembrando que o beijo transfere DNA. Meu Deus. Então, assim, se você transferir DNA com pessoas, tudo que tem nele vem para você. Essa troca da ligação da alma, você tem que entender, você tem que repreender, tirar isso da sua vida. Às vezes você viveu em santidade num aspecto de corpo, de separação, não se envolveu, casou virgem, vamos usar essa expressão, que hoje está fora da moda, né? É careta. É careta, né? Antiquado. Mas então, se você conseguiu isso, preste atenção. Talvez na sua mente, se você teve contato com pornografia, com leitura erótica, porque tem livros eróticos também, pode saber que tem coisas que estão afetando na sua mente. Deve dizer, professor, mas assim não dá para viver. Como é que vai ser? Nem um filmezinho erótico, nem uma estimulação, livrinho, quero ser estimulado. E diz assim, por isso que é santidade. Por isso que é separado. Por isso que existem regras de santificação. Sede santos porque eu sou santo. E agora, só para falar aqui, vamos usar a expressão blindagem, né? Que você falou antes ali. Como você blinda o teu casamento? Eu vou te dar 3 formas. Depois você vai ver isso aí no e-book com mais detalhe, pode estudar. O ato sexual é uma vacina contra o adultério. Quanto mais sexo você fizer com o seu cônjuge, mais livre do adultério você vai estar. É um altar levantado para Deus aonde ele vem. Ele se faz presente. Segunda questão para te blindar. A celebração do casamento. Preste atenção. Tudo que não, sexo é a celebração do casamento. Tudo que não é celebrado não tem direito de permanecer na sua vida. Meu Deus. Se você não faz sexo com a tua esposa e com o teu esposo,
periodicamente. E eu sei que vão falar um monte de coisa. E vão dizer assim, tu quer ser santo? Quer saber como é que um casal é santo? A quantidade de sexo que eles fazem. Eu sei que tem homem que tá com a mente pornográfica vai dizer, ihu, é agora. Todo dia. Não é isso que eu tô falando. Você tem que respeitar todos, mas assim, ó, dor de cabeça, cansaço, não sei mais o que, se renova no ato sexual. Exatamente. A mulher tem biologicamente, ela tem um tempo que Deus reservou para ela, um tempo sabático. 7 dias, que é o período menstrual. Ela tem 7 dias no mês como tempo sabático, e o homem também. 7 dias. Não toque sua esposa no período menstrual. Não faça sexo com ela no período menstrual. É abominação para Deus. É o período sabático dela. É o período de purificação dela. Então, eu quero dizer para você, mulher que escuta, você tem um período de descanso. 7 dias na semana. O restante, faça o máximo possível junto com o teu esposo para ter relações, para santificar o teu casamento e para trazer vida de Deus para você. Um altar que ambos participam e a glória de Deus desce no sexo. Quer ver outra coisa? As pessoas falam, pastor, e um ato profético para salvar o casamento? O maior ato profético. Sexo. É sexo. Quer salvar o teu casamento? Faça sexo. Não assistindo vídeo pornô, não comprando brinquedinho que tá aí, fetiche, que quer dizer feitiço, né, para quem não sabe. Não no sentido. Ato sexual. Que Deus deu. Tenha prazer na sua esposa e tenha prazer no seu esposo. Esse é o maior ato profético. Salva não apenas o teu casamento, como também a sua geração. Porque casal saudável que se relaciona fisicamente gerará filhos saudáveis. Aleluia. Que não terão visitações na sua geração por espíritos malignos e perversidade. Meu Deus. Agora, olha só que importante. 2 palavras importantíssimas, né? Celebração, que o senhor acabou de falar. Então, ou seja, você que trata o sexo com a sua esposa, o seu esposo, não como uma celebração, mas como um ato apenas de satisfação, está errado. Ou simplesmente de obrigação. Ou por obrigação, né? Então, vamos pegar aqui o que tu vai falar. Vacina, celebração e ato profético. Meu Deus. Vacina é uma expressão comum que a gente entende. Proteção. Então, é como se fosse proteção, celebração e ato profético. E a partir do momento, e como isso é importante, pastor, porque a gente sabe como o casamento, né, ele é, digamos, a pepita de ouro de Deus, né? Exatamente. Ele é a pepita de ouro, entendeu, querido? O teu casamento é uma pepita de ouro, e se ela não está uma pepita de ouro é porque tem consertos a serem feitos, libertação. E hoje o café até foi brincando, a irmã Elaine disse assim, ó, o café com o pastor tá muito fraquinho, ó, tá fraco o café, viu? Né? Tem que ser verdades com o pastor. Glória a Deus, minha irmã. Né? E, querido, eu espero que esse café tenha sido bem forte para você. Literalmente, não fraco, forte. Extra forte. Extra forte, mega forte. Mas que haja libertação. E que você não fique acomodado, não se sinta envergonhado pelo que você fez no passado. Porque quem mexe em cinzas, né, não deixa Deus agir na sua vida. Entendeu? Entretanto, aquilo que te aprisiona está na hora de... São cativeiros, está na hora de libertação. Então é por isso que nós fizemos esse café. E eu te confesso, querido, eu tô aqui 1 ano e meio, eu não tinha visto um café assim, não. Por quê? Porque é um café muito, não só libertador, mas que incomoda muita gente, né, pastor? E eu sei que assim incomoda, até olhando para o senhor, como pastor, incomoda até pastores em falar sobre isso. Sim. Você ir para frente, querido, não só de uma câmara, mas você ir para frente da igreja, você falar de sexo. Tem irmão que se você fala de sexo, tem irmão que se reboleia na cadeira e se facilitar levanta e vai embora. Porque é feio falar de sexo. É feio de falar de sexo. É tão feio que você usa, né, objetos, que você faz coisas erradas, você adultera, é porque aquilo que está em você está te incomodando. Quando não vem para a luz é maligno. Exatamente. Quando não pode ser falado nos airados, você então não pode ser proclamado em lugar nenhum. E o detalhe falamos sobre a incubação. Existem espíritos malignos incubados na vida sexual de muita gente, que são crentes.
E talvez, se não forem revelados, não receberão libertação nessa área. Sempre criarão isso como um tabu e terão consequências nas suas gerações. Então nós precisamos entender que não é falar absurdamente, mas o mundo aí fora, o sistema aí fora está falando deturpadamente e construindo uma perspectiva maligna na vida das nossas crianças. Nós precisamos falar daquilo que é bíblico, daquilo que é sadio, para que nós venhamos trazer libertação para a nossa geração. Isso incomodou você? Eu falei isso também no altar da bebida. Pode saber que tem alguma coisa aí que o Espírito Santo está te mostrando. Se você ficou com raiva de mim, tem coisa incubada aí, queridos. Então, deixa Deus libertar ou continua da forma como você está. Não é obrigado a me amar, mas é obrigado não. Você tem a oportunidade de amar a palavra de Deus e deixar que ela liberte você. Amém. Outra coisa, outro ato profético, pastor, para quem pratica o Shabá, sexo no Shabá também é um portal. Então, é um ato profético também. Olha aí. Pegaram a chave, queridos? Pastor, ora pela gente aí. Só lembrando o seguinte, cara, queridos, antes da gente encerrar, tá? Que você clique nesse link que você está vendo aqui. E para você que viu depois, ou está vendo depois, se esse link não permanecer no chat, tem um link que fica abaixo na descrição. Na descrição do vídeo tem links ali, nos chama e adquire esse e-book. Esse e-book está completo, com todos os detalhes, né, pastor? Está tudo bem esmiuçado ali, né? Está bem esmiuçado. Bem esmiuçado daquilo que você precisa. Dessa semana será entregue na semana que vem. Da semana passada será entregue. Exatamente. Hoje já tem acesso. Já tem acesso. Estamos trabalhando aí, tem toda uma questão de edição. A gente chama de e-book, mas esse aqui é um livro que está saindo. Nesse assunto, muito poderoso. É poderoso mesmo, tá, queridos? Então, olha só, fornicação, adultério e perversão sexual é algo que você precisa saber e precisa começar a libertação na sua vida. Pastor, ora pela gente. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, rema, por tudo que o Senhor faz e pela luz que o Senhor traz, a iluminação do teu Espírito sobre a nossa mente, sobre a tua palavra. E Pai, nós clamamos por libertação. Nós clamamos, ó Deus, para que a tua palavra, que é Espírito e vida, não fique apenas aqui no que eu digo, mas que o teu Espírito e vida mova os corações, para que o Senhor prepare uma igreja santa, sem mácula e sem ruga, preparados para a tua vinda. Eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, assista de novo, reveja. Amém, querido? Deus abençoe. Tchau, tchau.